E aí, galera, tudo bom? Olha só, essa questão caiu na prova do Enem 2023, questão 118 da prova amarela, segundo dia, né, de aplicação, que diz assim: entre as duas versões apresentadas, tá? E é isso que a gente vai analisar no texto. O refrigerante comum, então a nossa análise tem que ser feita em cima desse refrigerante aqui que ele falou na pergunta, possui. O que esse refrigerante comum possui? Então vamos ler o texto, né? O consumo exagerado de refrigerante é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere dois refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. Olha só isso aqui que interessante, né? Até aqui, nesse ponto, tá? Do início do texto aqui até aqui nesse ponto, o que foi que ele falou? Para a gente considerar dois refrigerantes enlatados aqui, né, que ele falou. Então a gente sabe que os dois refrigerantes enlatados, eles vão apresentar o mesmo volume. Os dois têm o mesmo volume. Um vai ter o mesmo volume do outro. Qual é a diferença? É que um deles, eles vão possuir a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. Ou seja, nós vamos ter dois refrigerantes, o refrigerante comum e o diet. O comum tem açúcar, o diet não tem esse açúcar, né? Vai ter um outro tipo de açúcar, né? Um outro tipo de adoçante, desculpa, né? Que vai dar aí a característica do sabor mais adocicado para esse refrigerante. Aí continua dizendo o seguinte: o refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Olha só o que ele vai falando aqui pra gente. O refrigerante comum, que é o que ele perguntou na questão, tem isso aqui, ó, grande quantidade de açúcar. Lembra que ele tinha perguntado exatamente sobre esse refrigerante, tá? Então a gente vai comparar esse refrigerante com outro que ele diz aqui. Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas. Aí qual era a relação que tu tinha que fazer aqui? Os dois têm o mesmo volume, mas eles têm massas diferentes. A relação que a gente faz aqui é em relação àquela formulazinha de densidade que tem a relação entre a massa e o volume. Eles vão ter o mesmo volume. Então é como se a gente fosse desconsiderar, por exemplo, o volume aqui para análise dos dois. Mas tu tem que saber o seguinte, que a relação da densidade é a relação entre massa e volume. E que quanto maior a massa, maior a densidade. E quanto menor a massa, menor a densidade. Então, por exemplo, o refrigerante comum, que é esse aqui, tá? O refrigerante comum, que é esse aqui de cima, que tem maior massa dissolvida, né, na solução, ele vai ter uma densidade mais alta. Já o diet, que ele falou aqui na questão, ele já vai ter uma massa menor, tá? Então a densidade dele vai ser também menor. Então, entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum ele vai apresentar o quê? Uma maior densidade. Esse é o gabarito correto para essa questão, letra A, tá? Não é viscosidade, porque os dois refrigerantes vão apresentar a mesma viscosidade. Professor, o que é a viscosidade? Viscosidade é a capacidade de um líquido que um líquido tem em escorrer, em se espalhar, por exemplo, em uma determinada superfície, ok? A gente sabe que todo refrigerante basicamente vai apresentar a mesma viscosidade, tá? Se tu jogar um diet, por exemplo, numa mesa, ou se tu jogar, por exemplo, refrigerante que tem o comum, né, que tem açúcar dissolvido, numa mesa, os dois vão se espalhar, os dois vão percorrer os mesmos caminhos com a mesma velocidade, porque eles têm a mesma viscosidade. Agora a letra C não pode ser por quê? Porque ela fala o seguinte: maior volume de gás dissolvido. Claro que não, ele acabou de falar no texto que os dois são refrigerantes enlatados, ou seja, vão apresentar o mesmo volume, tá? Mesmo volume, seja de gás, seja de líquido, mas é o mesmo volume. Menor massa de soluto dissolvido? Não. O refrigerante comum, ele não vai ter menor massa, ele vai ter maior massa de solutos dissolvidos. Ao contrário. Maior temperatura de congelamento. Bom, a temperatura de congelamento ela não está associada à dissolução do açúcar, e sim de outras substâncias, tá? Geralmente é de sais dissolvidos em solução. Ok? Então é isso, pessoal. A questão comentada. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima correção.